Pessoal, continuando a questão do Scrum, vamos novamente falar sobre a sprint, tá? Então, como nós comentamos no vídeo anterior, as sprints são o quê? Ciclo de trabalho com metas, atividades, ou seja, são as nossas iterações. Ela ocorre num período de 2 a 4 semanas, nunca menos, nunca mais. Ou seja, em um mês você já tem algo que pode ser entregue ao cliente e que possivelmente ele já pode utilizar. E o produto é projetado, codificado e testado durante uma sprint. Então tudo tem que ocorrer dentro da sprint, tá? Então aquilo que a gente estava comentando na aula passada, no vídeo passado. O coração do Scrum é a sprint, tá? Ou seja, um time box de um mês ou até menos, que durante o qual o incremento do produto feito útil e potencialmente entregável é criado, ou seja, a gente consegue em um mês entregar alguma coisa, até menos do que isso, para o cliente, tá? As sprints elas têm durações consistentes ao longo de um esforço de desenvolvimento, sendo que a nova sprint começa imediatamente após a conclusão anterior, ou seja, a gente não tem duas sprints correndo ao mesmo tempo, concorrentes, tá? Então tem que terminar uma sprint para começar a iniciar a próxima, ok? E as sprints consistem, como a gente falou, né, no vídeo passado, em reunião de planejamento, na reunião de áreas, do trabalho de desenvolvimento e na revisão. E que nós vamos agora detalhar isso aqui. Quais são as regras que nós temos durante a sprint? Não são feitas alterações que afetem o objetivo da sprint, ou seja, as mudanças elas são bem aceitas, obviamente, porque a gente está trabalhando com métodos ágeis que aceitam as mudanças. Mas dentro de uma sprint não vai haver a mudança vai ocorrer quando houver a entrega, ok? A composição da equipe de desenvolvimento permanece sempre o que? Constante, ok? Não fica tendo essas mudanças na equipe. Não pode, nem pode haver. Porque, como eu falei para vocês, o comprometimento é da equipe e cada membro da equipe já se comprometeu com algumas tarefas. Então, dentro daquela sprint, ele está com aquele comprometimento. E é interessante que ele, durante aquele projeto, não se afaste do desenvolvimento, porque ele vai também adquirindo muito conhecimento no decorrer do tempo, tá? As metas de qualidade também não diminuem. O escopo pode ser esclarecido e negociado entre o PO e o time de desenvolvimento, tá? E são limitadas até a um mês, não pode passar de um mês, ok? A sprint pode ser cancelada? Pode, antes que se conclua todo esse tempo, tá? Que foi determinado para ela. Quem é que pode cancelar uma sprint? Só o PO. Somente ele tem autoridade para cancelar a sprint, ou seja, ele que vai dizer: a sprint, essa sprint aqui, vocês vão parar, não vai haver mais, ela vai ser cancelada e vamos fazer outra, tá? Embora ele ou ela, né, pode ser um PO, pode fazê-lo sobre influência das partes, né, interessadas, a equipe de desenvolvimento ou do Scrum Master. A sprint pode ser cancelada se o objetivo da sprint se torna obsoleto. Isso pode ocorrer se a empresa mudar de direção ou se as condições de mercado e tecnologia mudam. Então, no meio de uma sprint, ela pode se tornar obsoleta. Hoje em dia, a coisa está assim, muito rápida. Então, ela pode se tornar obsoleta porque alguma coisa aconteceu e a tornou obsoleta, tá? Dadas as circunstâncias, tá? Porque ela vai acabar não sendo, não vai tendo mais sentido, tá? Bom, como é que começa esse ciclo do Scrum? Nós começamos com o Product Backlog, que ele é retirado do backlog, tá? Que é a visão do produto. Quem é que tem essa visão do produto? O Product Owner. Ele que vai decidir qual é o Product Backlog, tá? Dentro desse Product Backlog, o Product Owner vai priorizar o que é que vai ser desenvolvido dentro daquele ciclo. Então ele vai dizer o que é que vai entrar dentro da sprint, né? Que vai ser sprint backlog, tá? E aí vai partir para um planejamento. Esse planejamento, gente, é feito dentro de um quadro, tá? Esse quadro aqui nós chamamos de Kanban, né? É um quadro visual mesmo, usando esse post-it aqui, tá? Na qual a gente vai colocando as tarefas bem aqui
do Product Backlog e dali daquele Product Backlog dizer quais são os itens que vão entrar na sprint. E a partir daí ele vai evoluindo. Nós vamos ter uma aula aí sobre Trello, que é justamente para vocês usarem como ferramenta para as sprint, para o planejamento das sprints e também para o gerenciamento do seu projeto, tá? Aí, gente, nós vamos partir para a sprint propriamente dita. Na sprint, algo é obrigatório, que são as reuniões diárias, né? Daily meeting, que são as reuniões que todos vão ter, né? Capitaneada nessas reuniões pelo nosso amigo Scrum Master, capitaneado no sentido de manter a estratégia do método viva sempre, tá? Onde 3 perguntas vão ser respondidas por cada desenvolvedor. Primeiro, o que foi feito no dia anterior? Segundo, quais foram as dificuldades? E terceiro, o que vai ser feito durante esse dia? Então a reunião diária, normalmente elas são preferível que sejam feitas nos primeiros momentos do dia, tá? Esse aí tanto faz, tá? Não existe uma hora certa. Isso depende muito da convenção que é dada entre a equipe de desenvolvimento, né? Então, a hora que todo mundo consegue se juntar para conversar, para poder fazer a reunião diária, ela irá ocorrer, tá? Só não pode ocorrer muito tarde, porque senão aquela pergunta do que vai fazer hoje já não vai servir de nada, tá? No final, vai ser sempre feito uma revisão da sprint, de tudo que foi feito, juntando todo mundo da equipe, né? E junto com o Product Backlog, Product Owner, desculpa, fazer uma retrospectiva dela, que aí volta para um próximo ciclo para fazer o planejamento do próximo ciclo, ok? Tranquilo? Então, o encontro de planejamento, ou Plane Meeting, né? Ele foi criado pelo trabalho colaborativo de toda a equipe do Scrum, ou seja, as reuniões de planejamento são limitadas a 8 horas de duração. Dura praticamente um dia de trabalho durante o mês. Nesse período é feito todo o planejamento da sprint, tá? E esse evento pode ser até menor caso a sprint seja até mais curta, tá? E aí esse planejamento ele consiste em 2 partes, cada um sendo o tempo de duração de uma metade da reunião do planejamento da sprint. Ou seja, as 2 partes da reunião do planejamento de sprint atendem as seguintes perguntas. Qual é? O que será entregue no incremento resultante da próxima sprint? O que é que nós vamos entregar no final da próxima sprint? E como será o trabalho necessário para entregar o incremento a ser alcançado? Inclusive, né, cada um das equipes também vai, dentro desse planejamento, colocar como é que vai trabalhar para que o objetivo seja alcançado no final da mesma, tá ok? Bom, aí eu tenho o primeiro planejamento, primeira parte. A equipe, ela trabalha para quê? Que vai apresentar, o Product Owner apresenta os itens que estão no Product Backlog, ordenados por valor de negócio, para que seja identificado, né? Só ajeitar aqui rapidinho aqui. Vocês não se importam, né? Para a gente não perder a nossa gravação, né? O professor de vocês acaba fazendo exatamente o que está aqui, né? Fazendo no andamento os ajustes que às vezes ficam fora. Pronto. Voltamos para lá, tá? Isso é interessante, né? Que é durante a execução da aula, tá? Então, nesta parte, ou seja, o planejamento, a primeira parte do planejamento, a equipe de desenvolvimento trabalha na previsão das funcionalidades, o que é que vai ser feito, que serão desenvolvidas durante aquela sprint. E o Product Owner apresenta os itens do Product Backlog, ordenados por valor de negócio. Para quem? Para o time de desenvolvimento e toda a equipe Scrum, para colaborar o quê? Na compreensão do trabalho a ser realizado durante aquela sprint, tá? Então o Product Owner apresenta os itens, né? Prioriza aqueles itens e o time todo colabora para a compreensão do trabalho que vai ser realizada durante aquele ciclo, tá?
A entrada para esta atividade é o quem? O Product Backlog. Tu já tem lá o Product Backlog que já foi definido pelo Product Owner, né? O incremento mais recente do produto, porque já pode ter tido uma entrega daquele produto, tá? E a capacidade da equipe de desenvolvimento durante a sprint. O número de itens selecionado do Product Backlog para sprint vai depender da capacidade do time. O time sabe qual é a sua capacidade. E também ele não vai pegar mais do que a sua capacidade, tá? E somente ele pode avaliar o que ele pode realizar. Após o time definir o escopo da sprint de acordo com a sua capacidade, todo o time Scrum define o objetivo da sprint, o qual deve ser cumprido através de implementação do Product Backlog. E aí na parte 2, tendo selecionado o trabalho da sprint, a equipe de desenvolvimento decide como irá construir cada funcionalidade do incremento do produto durante a sprint. Os itens do backlog do produto selecionado para a sprint é chamado de quê? De sprint backlog, aquilo que eu falei para vocês. Aquilo que foi selecionado para aquela sprint do backlog é chamado de sprint backlog. Então são duas partes. A primeira parte, olha-se o product backlog, o, o time diz qual é a sua capacidade de desenvolvimento, o Product Owner vai dizer quais são as atividades que deverão fazer parte daquele escopo, daquela sprint, né? E a partir daí o time diz, olha, dá para fazer até aqui, né? Isso dá para fazer durante quanto tempo? Aí também é o time que define. E na parte 2, a equipe vai se reunir para decidir como é que vai ser feito o desenvolvimento e o e essa sprint é chamada de sprint backlog, tá ok? E a equipe de desenvolvimento geralmente começa projetando o sistema e o trabalho para transformar o sprint backlog em quê? Incremento de produto, ou seja, o foco é sempre tentar projetar e transformar aquilo já em alguma coisa que vai se transformar, que vai agregar valor no produto que vai ser entregue, tá? E o trabalho dos primeiros dias da sprint é detalhado em atividade de 1 dia de duração, sendo refinado ao longo da sprint, tá? Então, a reunião diárias, elas são reuniões que tem que ocorrer com todo mundo, né, próximo, principalmente ao quadro, ao Kanban. Ela normalmente tem duração, ela não pode demorar muito não, tá, gente? Ela tem duração de 15 minutos e aquelas 3 perguntinhas que eu já comentei com vocês, né, que tem que ser respondidas por cada desenvolvedor. O que você fez ontem, o que você fará hoje e se há algum impedimento. As revisões, tá, das sprints, normalmente elas têm 2 horas de preparação, não tem slide, tá? Todo o time participa e quem mais que puder participar, né, para poder agregar nisso, nessa revisão. E o foco é na validação do que foi feito e do objetivo que era para a sprint, para ver se o objetivo foi alcançado. E na retrospectiva, gente, ela dura em torno de 30 minutos. Todos os envolvidos participam, inclusive o Product Owner. E a foco, gente, é naquela questão da melhoria contínua. Tá? O que é que se trata nessa retrospectiva? O que deu certo, o que podemos melhorar, o que devemos continuar a fazer. Ok, gente? Tranquilo? Então, encerramos aqui mais um vídeo da nossa aula sobre métodos ágeis.